Olá, aqui eu vou fazer um breve resumo sobre algumas propriedades, algumas observações sobre química, tá? Então a gente tem a tabela periódica, né? A tabela periódica ela é formada por elementos e esses elementos estão divididos em colunas e linhas, né? Ela é dessa maneira, não é por acaso, ela é montada seguindo algumas características. Então, assim, quando eu estudava, a primeira coluna era chamada de família 1A, a segunda coluna de 2A, aqui no meio nós temos alguns elementos, e depois vinha a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aí cada uma dessas famílias tinha um nome. Por exemplo, a família 1A é a família do alcalino, 2A alcalinos terrosos, e assim sucessivamente até a família 8A, que é a família dos gases nobres, tá? E aí o que acontece? Cada elemento que está em cada uma dessas famílias tem uma determinada característica, uma determinada propriedade, por isso que ela está nessa família. Hoje em dia, né, a família 1A é chamada de grupo 1, a família 2A de grupo 2, e esse nome vai passando, inclusive, aqui pelos elementos que estão no meio, que eles estão no meio por algum motivo que a gente vai ver depois, tá? Todos os elementos que estão na família 1A significa que ele tem um elétron na última camada, né? Você tem o elemento, tem o núcleo do elemento, dentro desse núcleo você tem prótons, que tem carga positiva, e nêutrons, que não tem carga, né? Carga é neutra. E em volta você tem camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q e assim sucessivamente. E em cada camada você tem uma quantidade máxima de elétrons que você pode colocar. Por exemplo, na camada K, você pode colocar 2 elétrons. Na camada L, e assim vai até a camada Q. E aí o que acontece? Todos os elementos que estão na família 1A, quando chegam na última camada, no subnível da última camada, tem apenas um elétron. E aí, pela regra do octeto, a gente se pergunta, o que é mais fácil? É eu jogar fora um elétron, ou seja, doar um elétron, ou receber 7 para ficar equilibrado. Se essa camada tem 8 elétrons, por exemplo, é mais fácil eu jogar fora. Então, normalmente, quem está na família 1A vai ter um elétron na última camada e ele vai tender a doar esses elétrons, que, entre aspas, jogar fora, tá? Quem está na família 2A vai ter 2 elétrons na última camada, por exemplo, aqui, tá? Se ele tiver 2 elétrons, ele vai doar esses 2 elétrons. E aí, mais para frente, vocês vão aprender que quando você doa ou recebe elétrons, a gente está falando de uma ligação iônica. Quando eu chego na família 3A, ele vai doar 3 elétrons ou jogar fora, ele tem 3 elétrons na última camada. Já a família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele jogar fora 4 elétrons ou pegar 4 elétrons, a energia gasta é a mesma. Então, vai depender da situação. Ele está em cima do muro. A gente tem que ver qual é a situação de cada substância que a gente está analisando, para ver se ele vai doar elétron, se ele vai receber ou se ele vai compartilhar, tá? A família 5A tem 5 elétrons na última camada, então é mais fácil ele receber 3 do que jogar fora 5, pela regra do octeto, tá? Então a família 5A vai tender a receber elétrons. A família 6A vai tender a receber 2 elétrons, a 7A a ganhar ou receber 1 elétron, pela regra do octeto. Já os gases nobres, como hélio, argônio, criptônio, xenônio, eles já têm 8 elétrons na última camada, eles já são equilibrados. Por isso tem o nome de gases nobres, tá? E esses elementos aqui do meio? Os elementos do meio, eles são instáveis. Antigamente era a família do grupo B. Aqui dentro você tem, por exemplo, o cobre, o ouro, a prata e outros elementos. E as propriedades dele, as características, enfim, elas variam de acordo com... variam muito, ela não tem uma estabilidade. É por isso que eles são chamados elementos de transição. Tá bom? Então vamos continuar aqui vendo alguns exemplos. Por exemplo, o hidrogênio, ele está na família 1A. O hidrogênio só tem um elétron. Então, se ele é uma exceção, ele está na família 1A, mas ele não pode doar elétrons, porque
ele deixaria de existir, digamos assim, né? Então, vocês vão aprender quando aprenderem tipos de ligação que o hidrogênio só faz ligação covalente, tá? Aí, assim, eu falei para vocês que a tabela periódica é dividida em colunas, né? E em linhas. As colunas me dizem quantos elétrons tem na última camada e as linhas me dizem quantas camadas cada elemento tem. Então, por exemplo, o primeiro período, que é a primeira linha, significa que eu tenho uma camada na eletrosfera. Então, hidrogênio, como eu falei, hidrogênio está aqui, o núcleo de hidrogênio, que é formado por prótons, nêutrons, e eu tenho uma camada que só tem um elétron, mas lembra que o hidrogênio é uma exceção. Se eu olhar para o segundo período, que é a segunda linha, eu tenho, por exemplo, o lítio na família 1A. Então, o lítio tem aqui o núcleo dele, com prótons e nêutrons e outros, né? E em volta, como ele está na segunda linha, ele tem duas camadas. Ele vai ter a camada K e a camada L. E na última camada, no último subnível, ele tem um elétron, tá? Outro exemplo, o sódio, que é o Na, que está no terceiro período, que é a mesma coisa que terceira linha, ou seja, tem três camadas. Então, tem a camada K, L e M. E na última camada, no subnível, eu vou ter um elétron, tá bom? Então, coluna me diz quantos elétrons tem na última camada e a linha, que é chamada de período, me diz quantas camadas tem cada elemento. Então, eu vou pegar um outro aqui, por exemplo, o potássio. O potássio é representado pela letra K. Ele está na família 1A no quarto período. Se ele está na família 1A, significa que ele tem um elétron na última camada. Por isso essa bolinha aqui representando ele, né, no subnível. 4 significa que ele tem 4 camadas. Camada K, L, M, N. Tá? E aí tem dois números lá na tabela periódica em relação ao potássio, que é o K. Você tem o número 40 e tem o número 19. O maior número que aparece a gente chama de massa, que é representado pela letra A. Então A é igual a 40. E o menor número que aparece a gente chama de número atômico, que a gente representa pela letra Z. Essa quantidade de número atômico é a mesma quantidade para prótons e a mesma quantidade para elétrons, porque eu estou trabalhando com um elemento. Então, todos eles são iguais. Então, a massa, a gente tem essa fórmula aqui. Massa é igual a prótons mais nêutrons, que é o núcleo, né? A massa está aqui no núcleo, praticamente. Então, a massa, que é 40, é igual ao número de prótons, que é 19 mais nêutrons. Dá um peteleco no 19, ele vai subtraindo. 40 menos 19 dá 21. Então, o potássio tem 21 elétrons na última camada, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho cloro. Cloro está na família 7A e no terceiro período. Então, quer dizer que ele tem 3 camadas, camadas K, L e M. E ele tem 7 elétrons na última camada, que a gente, né? Camada de valência. Então, tem essas 7 bolinhas aqui na última camada. Eu não estou colocando quantos elétrons tem nas camadas anteriores, porque o foco não é fazer distribuição eletrônica de elétrons por camada. É olhar as características da tabela periódica, tá? Então, a horizontal me diz quantas camadas tem, a vertical me diz quantos elétrons tem na última camada. E aí, o cloro tem massa 35,5 e número atômico 17. O que isso significa? O maior número que aparece é sempre a massa. Então, A vale 35,5. O menor número que aparece é o número atômico, que eu vou chamar de Z, que é a mesma quantidade para o número de prótons e elétrons, porque eu estou lidando com um elemento. E o número de nêutrons? De acordo com a fórmula, é o quê? Massa 35,5 menos 17. Então, o número de nêutrons é 18,5. Vamos ver outro exemplo. Peguei o bário aqui, ó, Ba. Está na família 2A na coluna, na linha 6. Então, família 2A, ou grupo 2 e sexto período. Se ele está no sexto período, sexta linha, significa que ele vai ter 6 camadas. K, L, M, N, O, P. Está na família 2A, vai ter 2 elétrons na última camada, tá? Então, essas informações a tabela periódica me dá, sem eu ter que fazer conta nenhuma, tá? E aí aqui também, a tabela periódica me dá essa informação. O maior número que aparece é o número da massa. Então, A é 138. E o menor número que aparece é o número atômico. Z é 56, que a gente chama de número atômico. Número de prótons e elétrons é o mesmo, tá? Vale ressaltar que prótons e elétrons são coisas diferentes. Prótons são as cargas positivas que ficam no núcleo e elétrons são as cargas negativas que ficam andando nessas camadas
e nos seus subníveis, né, rodando aqui em volta do núcleo, que a gente chama de eletrosfera. E aí, o número de nêutrons é massa menos prótons, 138 menos 56 dá 82. Aí a gente vê aqui outro exemplo, oxigênio, família 6A, segundo período. Família 6A, então tem 6 elétrons na última camada, essas 6 bolinhas aqui de carga negativa. Segundo período, 2 camadas, camada K e L. E aí tem duas informações aqui. Vamos supor que é 15 a massa, né? Se eu não me engano é 16. E 8 é o número atômico. O maior número representa a massa e o menor representa o número de elétrons, de prótons e o número atômico. Então tá aqui escrito. E quanto que vai ser os nêutrons? Vai ser a massa menos o de elétrons. Então é 15 menos 8 que dá 7. Outro exemplo, carbono. Carbono está na família 4A, o que eu falei, aquela família que está em cima do muro, né? Não sabe se doa, se recebe ou se compartilha elétron. Então, está na família 4A, então quer dizer que tem 4 elétrons na última camada. Está no segundo período, quer dizer que tem 2 camadas, camada K e L. Tá? Tem 2 números aqui, o 12 e o 6. O maior número que aparece é a massa. E o menor número que aparece é o número atômico, o número de prótons e elétrons. E o número de nêutrons é a massa 12 menos o número de prótons, que é 6, também vai dar 6, tá? Aí o que acontece? Então, resumidamente, um elemento, eu olho para a coluna que é o vertical, né? Eu tenho quantos elétrons eu tenho na última camada. Então, aqui no caso do Mg, que é o magnésio, eu tenho 2 elétrons na última camada. E na horizontal eu digo quantas camadas tem. Terceiro período tem 3 camadas, K, L e M. Lembrando que eu não estou colocando os elétrons de cada camada, só estou vendo as características da tabela. E ele me dá mais 2 informações, 24 e 12. 24 é a massa, 12 é o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. E o número de nêutrons eu faço o maior número menos o menor. Acho 12. Só que o que acontece? Nem sempre vai vir bonitinho assim o elemento. Ele vai vir não equilibrado na natureza. Então, por exemplo, eu posso chegar e botar aqui Mg mais 1. Esse mais 1 aqui quer dizer que ele está desequilibrado. Significa que alguma coisa aconteceu com os elétrons dele. Então, toda vez que isso acontece, que o elemento vem com sinal de mais ou menos, quer dizer que ele está perturbado. E aí ele não se chama mais, a gente dá uma nomenclatura para ele que é íon. O íon é todo elemento que não está equilibrado. Se ele não está equilibrado, ele pode ganhar ou perder elétron. Se ele ganhar elétron, a gente chama ele de ânion. E a gente representa o elemento com um sinalzinho de menos. Se ele perde elétron, a gente chama de cátion. A gente representa o elemento com sinalzinho de mais. Então, nesse caso aqui, Mg mais 1. Se ele está com sinal positivo, significa que ele perdeu elétron. Mais 1 quer dizer que ele perdeu um elétron. Como ele perdeu elétron, ele é um cátion. Tá vendo que esse X aqui, no caso aqui, é o magnésio, é o Mg. É o elemento que eu estou trabalhando. E aí, o que eu queria chamar a atenção? Quando isso acontece, o número de massa se mantém igual, o número atômico se mantém igual, o número de prótons se mantém igual e de nêutrons também. Essas quantidades se mantêm a mesma do que a gente tem quando eu tenho magnésio sem essa carga. O elemento na tabela periódica. O que vai mudar é o quê? É a quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, a quantidade de elétrons vai ser 12 menos 1. 11 elétrons. Tá? Porque eu estou lidando com um cátion, ele perdeu um elétron. Tá? Então é importante ter isso em mente. Quando um elemento ganha ou perde carga em relação ao elétron, nunca em relação ao núcleo. Então, nunca em relação a massa, prótons e nêutrons. Por quê? Para tirar alguma coisa aqui do meio, é como se fosse impossível. Eu vou tirar aqui da borda, vamos dizer assim, né? Os elétrons eles ficam pulando, rodando aqui em volta do núcleo, mas você tira e coloca elétrons e não prótons e nêutrons, tá? Então, quando eu tenho um cátion ou um ânion, é o que eu falei, a única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons. Então, eu fiz um exemplo para ilustrar. Eu quero deixar claro que isso aqui não quer dizer que isso aqui quimicamente acontece, CA-3, pelo amor de Deus. É só um exemplo para vocês entenderem o que acontece, tá? Eu tenho aqui, ó, cálcio. Aí, ó, tirei da família 2A, quarto período. Dei um recorte lá na tabela periódica, tá?
Então, assim, ele tá na coluna 2A, família 2A, o alcalino terroso, o grupo 2, como você quiser falar. Então, significa que ele vai ter 2 elétrons na última camada. Quarto período, quarta camada, quer dizer que ele vai ter 4 camadas, camada K, L, M, N, tá? E eu tenho 2 números aqui, o maior número que é o 40 e o menor número que é 20. O maior número que aparece sempre é o número da massa, tá? O menor número que aparece é o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons, ok? Número de nêutrons vai ser 40 menos 20, massa menos prótons. Aí o que eu fiz? Eu peguei o cálcio mais 2, esse aqui pode existir na natureza. Ou seja, mais 2 é um cátion, porque perdeu o elétron, está com sinal positivo. Perdeu 2 elétrons. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz de propósito, ó, o número atômico é o mesmo, o número de prótons é o mesmo, o número de massa é o mesmo e o número de nêutrons também. O que mudou? Apenas o número de elétrons. 20, que era o que eu tinha, menos 2, porque eu perdi 2 elétrons, fica 18. Aí eu fiz aqui, de novo eu vou ressaltar, isso aqui é ilustração, tá bom? Somente para ilustrar. Peguei o mesmo elemento cálcio e botei menos 3, então significa que ele ganhou 3 elétrons. Então ele vira um ânion, tá? Então a massa dele, que é o A, se mantém a mesma, o número de nêutrons, de prótons e atômico também. A única coisa que vai mudar é o número de elétrons, tá? Lembrando que o cálcio não vai ser um ânion, tá? Ele vai ser um cátion. Eu tô na natureza. Eu tô fazendo isso aqui só para a gente comparar o elemento, ele sendo um cátion e ele sendo ânion, tá bom? Outro exemplo, o BR, que é o bromo, ele está na família 7A, quarto período. Se ele está na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Quarto período significa que ele tem 4 camadas, camada K, L, M, N, tá? E aí, eu tenho esses números aqui, 70 e 35. Então, o número de massa é 70, o número atômico de prótons e elétrons é o mesmo, que é 35. E o número de nêutrons vai ser 70 menos 35, que dá 35. Aí eu peguei aqui, por acaso, bromo menos 2. O que isso significa? Significa que o bromo perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons... Perdeu não, falei besteira. Ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele se tornou um ânion, tá? E aí... Repito, a massa se mantém a mesma 70, o número de prótons se mantém também 35, o número atômico também, nêutrons também. O que vai mudar? É o número de elétrons. Agora eu vou ter 35 mais 2. Eu vou ter 37 elétrons, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Também estou inventando, tá? Como eu falei. Aqui eu estou olhando mais uma visão matemática. Então, ó, B. Botei aqui que é da família 3A, segundo período. Então, isso significa o quê? Que tem 3 elétrons na última camada, tá aqui, ó, em azul menos. Segundo período tem duas camadas, K e L. A massa é o maior número que aparece, 12. Número atômico é o menor que aparece. Número atômico de prótons e elétrons é 5. A massa é igual a prótons mais nêutrons, então 12 menos 5, nêutrons tem 7. Aí eu boto aqui B mais 2. O que isso significa? Que ele perdeu 4 elétrons. Ele deixou de ser um elemento, se tornou um íon. Como ele perdeu 4 elétrons, ele se torna um cátion. Então, na teoria, isso é teoria, tá, gente? Não é na natureza. A massa é a mesma, número atômico, prótons e nêutrons se mantém. Porém, o número de elétrons é o quê? 5, que era o que ele tinha antes, menos 4. Ele fica com 1 elétron. Depois, se fosse B menos 5. B menos 5 significa que ele não é um elemento, ele é um íon. Ele se chama íon. E esse íon é chamado de ânion porque ele ganhou elétrons. De novo, a massa, número atômico, prótons e nêutrons se mantém. O número de elétrons é que vai mudar. Eu vou ganhar 5 elétrons. Então, agora meu número de elétrons é 10. Fósforo. Família 5A, então tem 5 elétrons na última camada, aqui ó, 5 sinaizinhos de menos. Terceiro período, terceira linha, camada K, L, M. Então a massa é a mesma, 54, número atômico
15, número de prótons também, de elétrons também, que é o menor número que aparece na tabela. E nêutrons é a diferença da massa pelo número atômico, 39. Aí vamos supor que eu tenho fósforo, P é o elemento fósforo. Vamos supor que eu tenho fósforo mais 6, agora ele é um íon, né? Mais 6 significa que ele perdeu 6 elétrons, então ele se torna um cátion. A massa, número atômico, prótons e nêutrons se mantém igual do elemento fósforo, que é o P que está aqui. Mais elétrons, ele vai perder 6, então vai ficar 15 menos 6, que dá 9. Por último, P menos 4 é o íon fósforo, que menos 4 significa que ele ganhou 4 elétrons, então ele se torna um ânion. Massa, que é o A, número atômico Z, P de prótons e N de nêutrons se mantém o mesmo. O que vai mudar é o número de elétrons, vai ficar 15 mais 4, ele ganha 4 elétrons, então agora ele vai ter 19 elétrons, tá? Peguei outro exemplo aqui, rádio, Ra. Aí botei um valor qualquer aqui para a massa e para o número atômico. Ele está no segundo período, 7A família, né? Quer dizer, família 2A, desculpa, sétimo período. Então quer dizer que ele vai ter 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E vai ter 2 elétrons na última camada, então esses 2 sinais de menos aqui. Massa dele é o maior número que aparece, que é 80. O número atômico, que é a letra Z, é o menor número, que é 38. Esse número vai ser o mesmo para P, que é a quantidade de prótons, e vai ser o mesmo para E, que é a quantidade de elétrons. Nêutron de novo, 80 menos 38, que dá 42. Aí eu peguei rádio mais 2, então agora ele é um cátion. A, Z, P e N se mantém e o elétron que muda. Ele perdeu 2, 38 menos 2 dá 36. Rádio menos 3, Ra menos 3 é um íon. Ganhou 3 elétrons, então A, Z, P e N se mantém. E a quantidade de elétrons se torna 38 mais 3, que dá 41. Tá? Então assim, o que é importante frisar aqui? Esse vídeo é mais para a gente ver a parte numérica da tabela periódica, tá? Não estou levando em consideração quais elementos existem ou não na natureza. Tá? Tem exemplos que eu dei aqui, por exemplo, como cálcio menos 3, que provavelmente não existe na natureza, porque o cálcio tá na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada, né? Não acredito que vá ter um elemento que ligado com o cálcio vai fazer o cálcio receber 3 elétrons. Pela propriedade da tabela periódica, ele vai perder 2 elétrons, tá? Mas, de novo, frisando, coloquei ele aqui negativo só para a gente fazer uma comparação do elemento na tabela periódica, análise, né, de massa, número atômico, prótons e elétrons e nêutrons, com esse mesmo elemento ele sendo um cátion e esse mesmo elemento sendo um ânion. Tá bom? É isso, eu espero que ajude quem está estudando aí química, quem está começando a estudar. Tá bom? Obrigada por assistir.